Sejam bem-vindos ao canal do Professor Eduardo, e hoje nós iremos finalizar o reino animal estudando sobre aves e mamíferos. Vamos lá, primeiro vamos falar sobre o grupo das aves. A primeira divisão, quer dizer, a única divisão em que elas se dividem são as que podem voar e as que não podem voar. Então nós chamamos de ratitas, como vocês estão vendo aqui no slide, as que não voam, e de carinatas, as que podem voar. Nós temos N exemplos de aves, e aqui vocês vão ver fotos de algumas delas. Então nós temos muitas árvores, muitas aves. Características gerais, né? A principal característica delas, como vocês podem ver na foto abaixo, é a presença de penas. Então, os únicos seres hoje existentes no mundo, né, no nosso mundo, no nosso planeta, que possuem penas são as aves, certo? E essas penas é muito importante para a sua evolução, porque elas vão ter funções importantíssimas, como auxílio do voo, né, o isolamento térmico, quer dizer, através das penas, ela vai conseguir fazer com que a temperatura do seu corpo permaneça, né, vamos assim dizer, naquele limite necessário para as suas reações químicas aconteçam, né? Vai proteger ela contra choques mecânicos, e existe o atrativo sexual, como por exemplo no pavão, que a gente sabe, né? Quando ele quer atrair uma fêmea, ele abre o seu leque, né, para tentar conquistá-la. Outras características gerais: glândula uropigiana, né? Ela é muito importante, vai ficar na região da cauda das aves, né, porque ela produz um óleo que vai lubrificar todas as suas penas para que sejam impermeabilizadas. Que é isso? Qual a importância da impermeabilização dessas penas? A importância é simples. Essas aves, quando elas têm suas penas impermeabilizadas, a água não consegue penetrar. Então vai ser importantíssimo, por exemplo, quando as aves estiverem no voo. Então, se as aves estivessem voando e começasse a chover, suas penas, e não existisse a glândula uropigiana, suas penas ficariam encharcadas e ela consequentemente iria cair do voo, né? Então, essa proteção feita por esse óleo lubrificante é de total importância para que ela consiga fazer com que o líquido, como a água, não penetre dentro do seu corpo e cause algum problema, por exemplo, como no voo, né? Por ela ter suas asas, né, bem desenvolvidas por causa do voo, o músculo do peito ele é altamente desenvolvido, né, por causa desse batimento das asas. Além disso, existe um osso onde o músculo peitoral fica, né, que ele é chamado de osso externo com quilha desenvolvida. O que é isso? É em forma de quilha. Pense na ponta de um barco grande, de um navio grande. Então ele tem o mesmo formato de quilha. Por quê? Porque vai cortar, no caso do navio, aquele formato corta a água, facilita a velocidade dele na água. A mesma coisa aqui vai servir no voo. Esse formato vai fazer com que o voo dela facilite, como ela corte o ar com esse osso em forma de quilha, né? Outra característica importantíssima: seus ossos são óculos, a gente chama de pneumáticos, né? São repletos de ar. Isso vai fazer com que ela seja mais leve, que ela diminua a sua densidade, que vai facilitando o seu voo, né? Que a gente tem aqui o exemplo do osso em forma de quilha, como vocês podem ver, né? E aqui nós temos o peitoral, por exemplo, das galinhas, como vocês conhecem bem, certo? Mais características: elas têm bico, mas não têm dentes, né? Então, por não ter dentes, também o seu corpo ele é mais leve, contribui para o seu voo. Saco aéreos são projeções dos pulmões que armazenam ar, e isso vai ser importante também para diminuir a densidade, né, e facilitar a hematose. O que é a hematose? É a troca dos gases oxigênio e gás carbônico no nosso sangue, certo? São animais endotérmicos. O que é isso? A temperatura deles se mantém constante em 40 graus, então não vive oscilando de acordo com o ambiente. A temperatura é constante, e essa temperatura permanece constante por causa da energia que é liberada de diversas reações químicas do metabolismo das aves, certo? Sistema digestório completo: eles vão ter boca e cloaca, porém existem outras estruturas que são importantes, né? E aí, que estruturas são essas? A gente tem o papo aqui, ó, que vai servir para umedecer o alimento, e a gente tem a moela aqui, que serve para triturar, já que ela não possui dentes, tem bico, mas não tem dentes.
Então a moela vai ser importantíssima na trituração desses alimentos, né? De resto são outras estruturas que vocês conhecem já, intestino, esôfago, fígado, né? O seco e o reto, que é do intestino, também passa do intestino, certo? Mas as duas coisas importantes é que ela tem um local para umedecer, né? O alimento, o bolo alimentar, e ela tem a moela que vai ter a sua função de triturar esses alimentos. Sistema respiratório, obviamente, respiração pulmonar, né? Os sacos aéreos, como eu já falei, né, que estão presentes ali, são prolongamentos do pulmão, vamos assim dizer. Eles vão facilitar as trocas gasosas, além de auxiliar no voo. E também ela possui um órgão aqui chamado de siringe, que é o órgão que vai ser responsável por dar a sua fonação, quer dizer, o canto de cada ave diferente do outro, certo? Então, elas possuem esse órgão aí, o órgão fonador, vamos assim dizer, certo? O coração das aves o coração não, assim dizer, o sistema circulatório das aves ele é idêntico ao dos mamíferos, idêntico ao nosso. É um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? A circulação é fechada, o que é isso? Circula apenas pelos vasos sanguíneos, coração, né? E o pulmão aqui em cima. A circulação é dupla, né? Diferentemente das que nós vimos, o que é isso? O sangue passa 2 vezes pelo coração, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo, né? Lembre-se que essas cores aqui é representando o sangue rico em oxigênio, sangue arterial, né? E o sangue rico em gás carbônico e com pouco oxigênio, que é o sangue venoso. Então, coração com 4 cavidades, a circulação é dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, né? E ela é completa. Por que é completa? Porque apesar do sangue passar 2 vezes pelo coração, não acontece mistura dos sangues aqui, certo? De um lado passa o sangue venoso, do outro sangue arterial. Lembre-se, átrio, átrio, ventrículo e ventrículo. Tranquilo? Vamos lá. O sistema excretor, um par de rins, né? Então eles têm um par de rins. A excreta principal é o ácido úrico, né? E eles não possuem bexigas. As excretas, lembre-se que a bexiga é o órgão que armazena a urina nos mamíferos, por exemplo, né? Então, como eles não possuem esse órgão, o que vai acontecer? Pela cloaca vai ser eliminada ao mesmo tempo a urina e as fezes. Então, ao mesmo tempo, pela cloaca, como eles só têm uma saída, vamos assim dizer, né, eles não possuem o ânus e não possuem a uretra, como os mamíferos, né? Então, todas as substâncias que sejam excretadas, que tenham que ser colocadas para fora, os restos das reações químicas, elas vão ser pela cloaca, e aí sai misturado, tanto a urina com as fezes. Um encéfalo bastante desenvolvido, né? Possui o cerebelo, né? A parte responsável por comandar a maioria ou quase todas, né? As funções do corpo das aves, no caso, né? Visão e audição bastante desenvolvidos, e eles possuem a membrana nictitante, que é presente também nos tubarões, que no caso dos tubarões ela fecha-se, né? Quando o tubarão vai atacar. Então ele protege o olho, né? Essa membrana se fecha para proteger o olho de qualquer pancada. Reprodução. Ovíparas, todas botam ovos, fecundação é interna dentro do corpo feminino, o desenvolvimento é direto, quer dizer, não existe fase larval, né? E o ovo, ele possui alguns anexos embrionários. O saco vitelínico, que vai ser a reserva de nutrientes para o embrião, né? O âmnion, que protege e hidrata o embrião para que ele não tenha nenhum ressecamento, né, dentro do ovo. O alantoide, que vai ser a parte que vai armazenar as excretas, absorver as excretas para que essas excretas não causem intoxicação no embrião. E o córion, que vai proteger e vai fazer as trocas gasosas do corpo desse embrião, quer dizer, trocar oxigênio pelo gás carbônico. Os mamíferos, nós temos três divisões, né? Os prototérios, os marsupiais e os placentários. Essa subdivisão aqui é simplesmente porque os monotremados não possuem placenta. Os marsupiais têm uma placenta rudimentar e os eutérios têm uma placenta verdadeira. Nós se encaixamos no grupo dos eutérios. Vamos lá. Também temos vários exemplos, né? Aqui nós temos o lêmur, o tássio, o macaco prego, o macaco aranha, mico-leão da cara dourada, mico-leão dourado, chimpanzé, gorila, anta. Nós temos vários exemplos de mamíferos mundo afora, certo? Inclusive a nossa espécie. Vou passar aqui rapidinho para que nós entremos nas características principais. Vamos lá. Então, mamíferos, obviamente, a característica principal é que eles possuem glândulas mamárias, né? Produção de leite materno para nutrir o feto depois que nasce, né? Nutrir aquele bebezinho ali.
Outras características que só nós temos, né? Glândulas sudoríparas produzem suor, né? Além disso, vai servir para controlar a temperatura do nosso corpo interno. Então, quando o nosso corpo está com muito calor, essas glândulas liberam suor para que a temperatura baixe, né? Seja controlada ali em 36, em 36,5. Glândulas sebáceas, que são glândulas que liberam substâncias lipídicas, né? Com gordura, que lubrificam e impermeabilizam, por exemplo, os pelos. Né? Pelos conferem proteção e isolamento térmico e atrativo sexual em algumas espécies. Né? O músculo diafragma, que fica logo abaixo aqui, ó, do nosso peitoral aqui, então ele fica entre o tórax e o abdômen, e ele é responsável com suas contrações por ajudar na movimentação do nosso pulmão, de encher e inspirar e expirar o ar, né? Então os movimentos respiratórios são auxiliados pelo diafragma, tanto que quando a gente leva uma pancada aqui na região, né? Essa região aqui, a gente fica com falta de ar. Características pertencentes aos grupos, né? Os monotremados, os dois principais são os ornitorrincos e as equidnas, né? Eles não possuem placenta e útero, eles colocam ovos, certo? Então são mamíferos que colocam ovos e só são encontrados na Oceania, né? Os metatérios, né, são os marsupiais, possuem marsúpio, né, que é uma bolsa no ventre onde o embrião, o feto, né, o prematuro, ele vai terminar o seu desenvolvimento nessa bolsinha chamada de marsúpio. E aí os representantes são cangurus, koalas, gambás e cuicas, certo? Então tem placenta, mas a placenta é rudimentar. A gente diz que eles têm um útero duplo porque se eles terminam o seu desenvolvimento lá nessa bolsinha que é o marsúpio, certo? Vamos lá. Aqui nós temos mais fotos e vamos aqui às características de cada grupo aí, certo? Então, sistema digestório. Todos eles vão ter sistema digestório completo, porém a diferença é o seguinte: os monotremados, né, eles vão ter boca e cloaca. Os outros dois grupos, né, eles vão ter boca e ânus. Então a diferença principal é essa. Além do que os ornitorrincos, como vocês podem ver aqui embaixo, eles têm um bico córneo, né? E todos os outros vão ter dentes, né? Dentição especializada. Respiração, obviamente, é pulmonar, né? O diafragma, como eu disse, está presente, né? Ele vai ficar embaixo aqui da caixa torácica e ele é responsável por ajudar na entrada e saída de ar nos pulmões. Lembre-se que nos pulmões a gente vai ver mais isso quando for estudar os sistemas, mas os pulmões existem as menores ramificações que são chamadas de alvéolos pulmonares, e é no alvéolo pulmonar onde acontece a troca, quer dizer, o gás carbônico que está no sangue vem para ser colocado para fora pelo pulmão, e o oxigênio que você inspira, ele entra na corrente sanguínea para deixar o sangue oxigenado, certo? A gente vai estudar isso mais lá na frente, nos sistemas que vêm a seguir. A circulação, como eu já tinha dito para vocês e adiantado, o sistema circulatório é igual ao das aves. Nós temos um coração com 4 cavidades, né? 2 átrios, que são essas duas aqui, e 2 ventrículos, né? A circulação ela é dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, certo? Essas representações aqui, lembre-se que essa coloração azul é para representar que esse sangue ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, né? Sangue venoso. E essa coloração vermelha que quer dizer que esse sangue, né, que está passando do lado esquerdo, ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, então ele tem mais oxigênio, muito mais oxigênio do que gás carbônico, obviamente, certo? Lembre-se que isso é uma cor só para cores fantasias, né, só para a gente identificar, mas obviamente o sangue é vermelho dos dois lados, né? A circulação ela é fechada, o sangue não se mistura dentro do coração, certo? Então ela é fechada, dupla e completa. Né? Fechada, perdão, é que só circula dentro do coração e dos vasos, né? Dupla é que passa 2 vezes no coração e completa é que não há mistura, certo? Lembre-se disso. Nós somos animais endotérmicos, certo? E nós temos as hemácias anucleadas na maioria das espécies. Então, hemácias anucleadas também só é uma característica presente nos mamíferos. Lembre-se que essa letrinha A antes de uma palavra quer dizer sem alguma coisa, aqui núcleo, sem núcleo. Então, nossas hemácias não possuem núcleo, certo? Em outras espécies, elas vão possuir esse núcleo. Nós temos um par de rins, a ureia é a principal estrela nitrogenada, e nós temos a bexiga, que é o órgão que vai armazenar a urina. Então, quando eu digo nosso, dos mamíferos, certo, pessoal? Lembre-se disso. Não estou falando só da espécie humana, estou falando dos mamíferos no geral. Então, os mamíferos possuem a bexiga, que vai ser um órgão importante para armazenamento, né, da urina. Então, a gente tem um local para armazenar a urina. O sistema nervoso é altamente desenvolvido, né? Nós temos
os mamíferos com todos os seus órgãos de sentidos bem desenvolvidos, né? A visão, a audição, tato, paladar, então todos vão ser muito bem desenvolvidos. A reprodução, vamos lá, os monotremados, né? Os prototérios, vão ser ovíparos, quer dizer, colocam ovos, não tem placenta, sexos separados, fecundação interna e desenvolvimento direto, que é isso, não tem fase larval. Os marsupiais, né, os metatérios, placenta rudimentar, possuem 2 úteros, glândulas mamárias, situados no interior do marsúpio, quer dizer, dentro do marsúpio. A fecundação é interna e o desenvolvimento se completa no marsúpio. Então ele nasce um prematuro, que vai entrar na bolsinha, que é o marsúpio, e vai terminar esse desenvolvimento lá. A gente vê muito isso nos cangurus, certo? Mas os outros também tem. E nos mamíferos que têm as placentas, que são chamados de eutérios, né? São dioicos, sexos separados, fecundação interna, desenvolvimento interno no interior do útero materno. E possui os seguintes anexos embrionários: o saco vitelíneo, o amnion, o alantoide, o córion e a placenta, né? Então existem todos esses anexos embrionários presentes aqui no desenvolvimento dos eutérios, que são os que são placentários, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Com esse conteúdo nós estamos terminando o reino animal, que começamos lá atrás, quando estudamos ainda os poríferos, depois os quinidários, platelmintos, nematóides, anelídeos, até chegar nos mamíferos, certo? Então concluímos aqui os conteúdos do terceiro bimestre. Nossa próxima aula, ela já será com os conteúdos do quarto bimestre, onde vamos estudar a fisiologia humana, quer dizer, nós vamos estudar todos os sistemas da nossa espécie, tirando o reprodutor, porque já se estuda o reprodutor, né, a reprodução humana no primeiro ano, mas vamos estudar o sistema digestório, respiratório, urinário, endócrino, nervoso, então todos os sistemas eles vão ser estudados agora no quarto bimestre. Qualquer dúvida me procurem, né, ou coloquem a pergunta aqui no nosso canal do YouTube. Outra coisa, não esqueçam, curtam a nossa aula, compartilhem se puder, se inscrevam, ative o sininho, certo? Vamos compartilhar conteúdo, vamos levar conteúdo a mais pessoas, certo? E qualquer dúvida me procure, ok? Então, até logo e tchau, tchau!